Então, esse é o primeiro vídeo do meu canal e vocês vão ver o celular balançar muito porque eu tô segurando ele que eu não achei nenhuma posição. E no fundo vocês vão ouvir barulho de água porque foi o som que eu coloquei aqui, porque meu vizinho colocou uma música agora. E se eu deixar pra gravar depois eu não vou gravar, tá? Então é isso, celular balançando e barulho de água. Como primeiro vídeo do meu canal, eu tava pensando sobre o que eu falo, né, a respeito do que seria esse vídeo. E eu pensei, bom, já que a minha intenção é falar, dividir experiências e também conhecer pessoas, eu pensei, bom, vou falar então da melhor experiência que eu tive, né, que foi o meu filho. Para você que não me conhece, na verdade todo mundo que vai ver esse vídeo, meu nome é Aline, eu tenho um filho que hoje ele tem 10 anos e o que acontece? Quando eu engravidei do meu filho, a princípio eu queria engravidar, mas depois nós mudamos de ideia. Porque o que acontece? O meu remédio, meu anticoncepcional, estava me fazendo mal, estava me causando dor de cabeça todos os dias, enjoo. Então eu quis trocar meu anticoncepcional. E nessa de suspender o que eu estava usando para poder trocar, o meu marido e eu conversamos e a gente chegou à conclusão de que a gente queria ter um filho. E eu passei alguns dias, poucos dias sem o remédio, e nós conversamos de novo e achamos melhor esperar mais um pouco, porque seria melhor que eu engravidasse quando nós dois estivéssemos trabalhando e naquela época só ele que estava. Então nós decidimos esperar mais um pouco e aí eu marquei uma consulta com a minha médica para poder ver com ela um outro remédio que ela me recomendasse. Mas entre isso, né, entre a nossa conversa e a consulta, eu comecei a me sentir um pouco mal, fiz o teste e deu positivo, né? Na verdade, o teste em si deu negativo, porque eu fiz errado, que ele estava muito ansioso, estava com muita pressa, me apressando, então eu fiz, deu negativo, mas não fazia sentido, então eu fiz o exame de sangue e o exame de sangue deu positivo. Eu estava com 2 semanas de gravidez. E o que acontece? A minha gravidez ela foi bem complicada e isso é o que eu gostaria de dividir nessa experiência, né? A minha gravidez ela foi complicada porque no início da gravidez eu descobri que eu estava com infecção urinária, que eu tive várias vezes ao longo da vida. Tive também muitas vezes anemia, porque tem coisas que eu não gosto de comer. E eu sei que a minha alimentação não é muito boa, é uma coisa que eu tô melhorando, tô tentando melhorar. Mas eu sempre tive anemia, sempre tive infecção urinária. Tratava, um tempo depois voltava, tratava, um tempo depois voltava. E nesse período do início da gravidez eu tava com infecção urinária, então eu tive que tomar um remédio. E aquele remédio, os primeiros dias eu tomei bem, depois de poucos dias eu comecei a passar muito mal. Eu sentia muito enjoo, eu sentia dor de estômago, botava pra fora. E foi um tratamento assim, muito difícil esse da infecção urinária, o início da gravidez, esses primeiros 10 dias, né, do tratamento foram terríveis pra mim. Me deu dor de cabeça, me deu tudo que podia dar aquele remédio. Mas fiz. Depois desses 10 primeiros dias, eu tive muito enjoo. Eu não conseguia comer nada, nada ficava no meu estômago. Os nossos amigos chamavam a gente para almoçar, chamavam a gente para jantar, chamavam a gente para sair e eu nunca ia para lugar nenhum, porque eu botava para fora o tempo todo, eu vomitava o tempo todo e eu ficava constrangida de ir na casa de alguém, comer e aí, depois que comer, botar para fora, né? Todo mundo entende, tá grávida, grávida enjoa, mas as pessoas também ficam pensando, será que foi algum tempero? Será que foi alguma coisa que eu botei na minha comida? Que será que foi? Então eu falei, não, uma situação constrangedora pra mim, que vou passar mal no banheiro da pessoa, e pra pessoa que vai ficar meio sem jeito, né, com a comida que fez e tal. Então eu parei por esses meses, né, os primeiros 3 meses de ir na casa das pessoas, de visitar meus amigos e tal, fiquei muito em casa. Parece assim, estranho, né, sobrenatural. Depois de 3 meses certinho, acabou meu enjoo. Eu parei de enjoar, parei de botar pra fora. E aí eu comecei a comer desesperadamente. Desesperadamente. Claro, de manhã eu comia um monte de coisa. Na hora do almoço, almoçava. Depois comia muitas coisas. Quando chegava mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde, eu tava morrendo de fome, apesar de tudo que eu comia ao longo do dia. E aí eu jantava 5, 6 horas da tarde. E aí, quando meu marido chegava do trabalho à noite, eu jantava de novo com ele. E antes de dormir, comia mais. Então, assim, eu comi absurdamente. Eu engordei muito no período da gravidez. Engordei muito mesmo.
Quando eu casei, eu tinha em torno de 50 quilos. Eu pesava em torno disso. Porque eu sempre fui muito magrinha, sempre fui muito magra. Tanto que eu não podia doar sangue quando eu era mais nova, não podia nada por causa do meu peso. Eu não chegava a 50 quilos de jeito nenhum. Meu peso ficava em torno de 47, 48, até 49. Nunca chegava aos 50. Quando marquei casamento, quando casei, aí engordei um pouquinho, fui para uns 53, mais ou menos nessa faixa. No período da gravidez, eu engordei mais de 20 quilos. Só na primeira parte da gravidez, assim, depois do enjoo, né? Depois dos primeiros 3 meses, até uns 5, 6, acho que até uns 6 meses, eu engordei mais ou menos uns 20 quilos. Engordei muito. E para achar roupa era tão difícil. Hoje você vê muita loja para grávida, com roupa para grávida, você compra na internet. Há 10 anos atrás não era assim, né? Então eu não escolhia as roupas que eu gostava, eu escolhia as roupas que cabiam em mim, né? O que dava em mim, o que não me apertava, o que não me machucava, era o que eu usava. Quando eu achava uma roupa que dava, eu comprava um monte igual, só mudava a cor. E às vezes um pouquinho o tamanho, que às vezes eu não achava o tamanho que queria, só tinha um pouquinho maior, então eu ainda comprava maior. Eu tinha um vestido que eu tinha ele de 3 cores diferentes. Eu tinha uma calça que eu não gostava daquele modelo, mas eu tinha umas 2, 3 calças dela, assim, só mudava a estampa. Então eu comecei a me vestir desse jeito. Eu usava o que dava em mim, né? E pra sair era difícil. Chorei muito no período da gravidez porque as roupas não davam em mim, me chamavam pra sair, eu queria me arrumar, eu queria ir arrumada, queria me sentir bonita, mas nada dava em mim. E as roupas que davam em mim eu não gostava. Foi muito difícil. Teve um episódio, né, uma festa que eu fui que eu estava com meu marido, com algumas pessoas da família e tal, e teve uma confusão muito grande na festa. Não foi comigo, não tinha nada a ver comigo, mas nós estávamos na festa, teve uma confusão muito grande, meu marido tentou ajudar, tentou amenizar, tentou separar e tal. E foi uma coisa que me deixou muito nervosa. Aí eu passei muito mal depois daquela briga, que nem tinha sido comigo, mas eu tava lá. Passei muito mal e no dia seguinte eu tive que ir pro hospital, que eu comecei a sentir muita dor e tal. E meu marido me levou correndo pro hospital. Eu precisei passar 2 dias internada. Tomei várias medicações, inclusive tomei algumas injeções para poder amadurecer os órgãos do bebê. Eu tava com 5 meses, mais ou menos, e já tava entrando em trabalho de parto. E então, o que acontece? Eu passei esses 2 dias internada, depois de 2 dias eu saí do hospital, não tive alta. Eles ainda queriam me segurar lá, mas eu quis sair e fui procurar minha médica. E no fim das contas foi bom, porque o hospital que ele me levou, eu não sabia, né? Nós não sabíamos, mas não tinha UTI neonatal. Então, se meu bebê tivesse nascido lá, ele teria que ser transferido para um outro hospital e eu continuaria internada lá, né? Pelo menos foi mais ou menos isso que a médica me explicou. Então, eu já estava fora de perigo. Ela me passou muito repouso mesmo, não podia fazer esforço nenhum. Tive que tomar algumas medicações, me passou algumas vitaminas, inclusive, para ajudar, para amamentar depois, para produzir o leite e tal, foi excelente. E comecei a ficar em casa, né? Voltei a ficar em casa, repouso, não podia fazer um monte de coisa, meu enxoval não estava pronto ainda. Então teve um dia que eu fui comprar as coisas do meu enxoval com meu marido, a gente andou à beça, fiz uma arte, mas depois voltei para casa, fiz repouso e tal. Mas assim, foi uma gravidez muito difícil, porque eu não podia fazer muita coisa, eu tava muito limitada. E eu sempre fui muito, como dizer, eu sempre me virei sozinha pra tudo, né? Sempre me virei sozinha, sempre fui muito ativa, nunca gostei de depender de ninguém, né? Eu tenho vontade de fazer, eu vou lá e faço. Precisa resolver, eu vou lá e resolvo. Eu nunca gostei de ficar esperando, de ter que pedir alguém pra fazer alguma coisa pra mim. Eu sempre gostei de resolver as minhas coisas, né? E aí eu não pude mais, né? Eu tive que depender e isso pra mim foi muito difícil. Mas, graças a Deus, meu filho nasceu saudável, nasceu antes. Eu tomei um remédio também para segurar, né, para ele não nascer, mas de qualquer maneira ele já estava com os órgãos amadurecidos e tal, era segurar para ele ganhar mais peso, né? Mas de qualquer forma ele nasceu antes, ele não nasceu com 9 meses, com aquela conta de semana que faz, que eu me bagunço toda na conta de semana, né? Mas mesmo ele nascendo antes, ele nasceu, foi para incubadora, ficou pouquíssimos minutos, meu marido tirou umas fotos e aí ele já foi pro quarto. Ele nasceu perfeito, saudável, graças a Deus, não teve nenhum problema de desenvolvimento, nada.
mas foi uma gravidez muito difícil. Eu fiquei muito feliz, eu passei momentos ótimos, momentos felizes, barriga mexendo, aquela coisa toda, mas foi difícil. E ele nascer antes, pra mim, foi ótimo, porque eu tava muito ansiosa, né? Acho que toda mãe no fim da gravidez fica, mas eu tava muito ansiosa, eu queria ouvir a voz dele, eu queria ver como ele era, eu queria estar com ele no colo, uma ansiedade, né, que a gente passa quando vai caminhando assim pro fim da gravidez muito grande. E eu tava muito ansiosa mesmo. Eu queria estar com ele logo comigo, até porque quando eu tivesse com ele, eu ia ter certeza que tava tudo bem, né? E então eu passei por toda essa dificuldade. No fim da minha gravidez, no finalzinho, eu fiquei na dúvida se eu ia querer parto normal ou cesárea. A gravidez inteira eu queria cesárea. Quando chegou no final, eu fui conversar com a médica para ver o que ela me indicava. E aí, quando ela viu minha última ultra, ele tava com o cordão umbilical dando 2 voltas no pescoço e não poderia fazer cesárea. Não poderia fazer parto normal, teria que ser cesárea. E quando eu tinha conversado com ela a respeito do parto, ela tinha dito que meu marido ia poder filmar e tal, ia poder tirar foto. No dia do parto, ela não deixou. A gente estranhou um pouco, mas depois, né, a gente ficou sabendo, ele tava muito embaixo, ele tinha descido muito, ele já tinha tentado nascer antes e tal, então ela não sabia como ele estaria, né, quando ela tirasse ele, quando fizesse a cesárea e tirasse, não sabia como ele estaria. Então, por isso, ela não deixou meu marido filmar. O celular ficou com o anestesista, quando ela liberou, filmou, tirou foto pra gente e tal, mas o meu marido não pôde filmar. Mas como eu falei, graças a Deus foi tudo bem, foi maravilhoso. Esse período de gravidez foi difícil, mas também teve muitas alegrias. Eu tive desejos de comer um monte de coisa, uns desejos muito estranhos, mas foi ótimo. Foi, assim, o melhor presente que eu ganhei, um presente que eu não esperava que eu tivesse, muito menos naquele período. E assim, a minha maior alegria hoje. Então eu quis dividir porque eu sei que tanta gente passa por uma gravidez difícil, tantas coisas que acontecem, a gente se pergunta se é normal, se é perigoso, se não é. Bom, essa foi a minha experiência, foi assim que foi a minha gravidez, que eu queria dividir com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar, quiser perguntar alguma coisa, é só falar, só deixar nos comentários aqui. E o que eu puder responder, eu respondo. Bom, foi um resumo, né? Tiveram muitos momentos divertidos, como alguns desejos, algumas situações, mas tiveram momentos bem tensos e eu tentei resumir e amenizar tudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!